A Justiça da França emitiu um mandado de prisão internacional contra o brasileiro Carlos Ghosn. Você vai conhecer os bastidores da fuga cinematográfica deste homem, Carlos Ghosn. Ele fugiu do Japão, escondido numa mala. Nascido em Porto Velho, Rondônia, Carlos Ghosn Bichara, um franco-brasileiro de origem libanesa, era um CEO mundialmente renomado que salvou a Nissan da falência, nos trouxe carros lendários como o Nissan GT-R e liderou uma das maiores alianças automotivas do planeta. Agora, ele é um fugitivo internacional procurado pela Interpol e pelas autoridades japonesas. Então, como um empresário de destaque, alguém que foi estudado em livros didáticos universitários e até mesmo apareceu em mangás japoneses, pode passar de um titã automotivo para um criminoso procurado? Bem, tem a ver com a crise financeira de 2008, o salário suspeitosamente alto de Carlos Ghosn e uma possível conspiração de executivos da Nissan e autoridades japonesas colaborando para encerrar a carreira de Ghosn. Então, vamos entender como se deu a ascensão de Carlos Ghosn ao poder da Nissan e nos eventos que levaram à sua queda eventual. Mas antes de começar, deixe seu like e se inscreva no canal Garagem Verso para ficar por dentro de tudo que acontece no universo automotivo. Vamos lá! Carlos Ghosn começou sua carreira na Michelin, o maior fabricante de pneus da Europa, em 1978. Ele se tornou gerente de uma das fábricas em 1981. Depois ele subiu até chefe de pesquisa e desenvolvimento da divisão industrial até 1984. Em 1985, com apenas 30 anos, foi nomeado CEO da Michelin América do Sul. Na época, a equipe da Michelin América do Sul estava com muitos prejuízos e a tarefa de Ghosn era reverter isso em apenas 2 anos. Carlos Ghosn trouxe a divisão da América do Sul de volta ao lucro. Até 1990, ele era CEO da Michelin América do Norte. Ghosn atribuiu seu sucesso na Michelin às suas táticas de gerenciamento intercultural. Ele afirma que você aprende com a adversidade, mas é confortado pela comunidade de interesses. Nesse ponto, Ghosn já havia se estabelecido como um empresário de sucesso, então era hora de buscar um novo desafio. Em 1996, Ghosn foi contratado como vice-presidente executivo da Renault, uma montadora francesa, e foi lançado imediatamente ao fogo, pois a Renault estava à beira da falência e até o final de 1997, apenas um ano depois, a Renault voltou a ser lucrativa graças à reestruturação de Ghosn na empresa. Carlos Ghosn estava rapidamente se provando um prodígio quando se trata de reerguer empresas. Eles até começaram a chamá-lo de um matador de custos na Renault, graças aos seus métodos precisos de reestruturação que eliminavam todos os excessos para maximizar os lucros. Então Ghosn pensou, vamos fazer mais uma. E foi em 1999 que Ghosn e a Renault compraram uma participação de 36,8% na Nissan e formaram uma aliança Renault-Nissan. Nessa aliança, Ghosn manteve sua posição na Renault enquanto se tornava CEO da Nissan. E é claro, assim como todas as outras empresas antes da chegada de Ghosn, a Nissan estava enfrentando dificuldades. Eles estavam em um buraco de mais de 20 bilhões de dólares em dívidas com juros acumulados. E ficou rapidamente evidente para Carlos Ghosn que a Nissan não fazia ideia do que estava fazendo. A Nissan vendia 46 modelos de carros no Japão e apenas 3 deles eram lucrativos. Então, em outubro do mesmo ano, Ghosn introduziu o plano de revitalização da Nissan. Neste plano, ele prometeu que a Nissan se tornaria lucrativa até o ano seguinte e que a dívida da empresa seria reduzida em 50% até 2002, apenas 3 anos depois. E ele foi tão longe ao ponto de prometer que renunciaria se não atingisse esses objetivos. Como ele fez isso? Bem, digamos que apenas este plano realmente consolidou sua reputação como um matador de custos. Ghosn cortou 21 mil empregos na Nissan, fechou 3 fábricas de montagem, encerrou fornecedores e 2 fábricas de produção e vendeu metade dos ativos massivos da empresa, como a divisão aeroespacial. E adivinhe só, ele não teve que renunciar, pois atingiu todos os seus objetivos. A Nissan finalmente estava no caminho para a lucratividade real e Ghosn foi promovido a CEO da marca, tendo seu sucesso reconhecido globalmente. Em 2002, a revista Fortune o chamou de Homem de Negócios do Ano. Em 2003, eles o classificaram como um dos 10 empresários mais poderosos do mundo.
Mas não foi apenas o corte de custos que o levou a esse nível de sucesso. Foi também sua capacidade de enfrentar os costumes e a cultura empresarial japonesa. Ele eliminou as promoções baseadas em antiguidade e não garantiu mais empregos vitalícios para os trabalhadores, a menos que um certo nível de desempenho fosse alcançado. Como você pode imaginar, nem todos ficaram satisfeitos com esse choque cultural. Gosling pode ter salvo a Nissan, é verdade, mas fez isso tirando pessoas de seus empregos e quebrando tradições de longa data. Até mesmo foi relatado que Gosling mudou o idioma oficial da Nissan de japonês para inglês. Isso irritou muitas pessoas da Nissan, mas na época era difícil negar o sucesso que ele conquistou com a Nissan e a Michelin. Veja, grandes lucros transformaram completamente a Renault e agora reestruturou toda a empresa da Nissan, todas as quais eram consideradas impossíveis antes da sua liderança. Até 2003, a Nissan anunciou que estava completamente sem dívidas e seu lucro operacional ultrapassou 11%, enquanto subia 1% em 1999. Em 2005, a Nissan anunciou que havia vendido 3,6 milhões de veículos naquele ano, o que foi 1 milhão de veículos a mais do que apenas 4 anos antes. Gosling estava indo tão bem na Nissan que em 2005 ele foi promovido a CEO da Renault também, tornando-se o CEO de 2 empresas Fortune 500 ao mesmo tempo, ou seja, 2 empresas na lista das empresas que mais faturaram no mundo. Ele foi a primeira pessoa a fazer isso no mundo, se tornando um matador de custo imparável. O sucesso, é claro, teve que ter um fim. Os prejuízos da crise financeira mundial. Certeza de recessão nos Estados Unidos e na Europa. Calote no pagamento de hipotecas e alta da inflação nos Estados Unidos. Ao redor do mundo, bancos quebrados, menos dinheiro para financiar os investimentos das empresas e as compras a prazo e queda das bolsas de valores. 2008, a crise financeira mundial. Empresas em todo o planeta estavam em baixa. A indústria automotiva não foi exceção. O trabalho árduo de Gosling nos últimos 9 anos estava se desfazendo lentamente diante dos seus olhos. Então, ele teve que fazer algo, e rápido. Ele lançou alguns carros interessantes, incluindo, em 2009, o lançamento do Nissan GT-R, o primeiro supercarro da Nissan em anos. E 1 ano depois, em 2010, Gosling disse ao mundo que os carros elétricos eram o futuro e lançou o Nissan Leaf. Isso foi uma jogada sem precedentes, 2 anos antes mesmo do Tesla Model S, mas não foi o suficiente. A Nissan estava lutando para recuperar sua participação no mercado. No entanto, em 2011, Carlos Gosling, muito confiante, anunciou em uma coletiva de imprensa que a Nissan sairia da recessão em disparada e aumentaria sua participação no mercado global de apenas 5,8% para mais de 10% nos próximos 8 anos. Ele fez parecer tão simples, mas nos bastidores, Gosling estava tomando medidas drásticas. Seu plano era estabelecer metas de vendas impossivelmente altas para os concessionários da Nissan e oferecer grandes bônus em dinheiro para quem conseguisse atingi-las. E toda vez que atingissem esse número de vendas, as metas seriam elevadas novamente, algo que Gosling chamou de método de etapas de escada. Realisticamente, muitos poucos concessionários poderiam atingir essas metas, mas esses bônus em dinheiro eram bons demais para serem ignorados. Tudo isso resultou em concessionários oferecendo descontos insanos no final de cada mês apenas para atingir essas metas de vendas, porque esses bônus em dinheiro eram grandes ganhos para os concessionários, muito mais que o lucro com a venda dos carros em si. Isso chegou ao ponto em que os concessionários compravam seus próprios carros no final do mês, os mantinham por 2 ou 3 meses e depois os listavam novamente como carros usados. Tudo em nome de atingir as metas de vendas de Gosling e obter esses gordos bônus. Claro, esse dinheiro tinha que vir de algum lugar, e a Nissan estava pagando todos os bônus para concessionários que na verdade não estavam gerando lucro para a empresa. Além disso, em 2016, a Nissan comprou uma participação controlada na Mitsubishi para salvar o negócio em dificuldades, apesar do fato da Nissan estar lutando para manter seu próprio negócio à tona, e tudo isso levou aos lucros da Nissan sendo consumidos por margens maiores a cada ano. No entanto, Gosling queria um salário cada vez maior, algo com o qual o conselho executivo não estava muito satisfeito. Ele argumentava que, se a Nissan não lhe pagasse muito, não havia motivos para ele não pular fora e ir para a Ford ou a GM, onde poderia ganhar muito mais dinheiro. Apesar disso, em 2017,
a participação no mercado global da Nissan havia aumentado para 9,2%, quase atingindo a meta de 10% que Carlos havia prometido apenas 8 anos antes. Mas os lucros? Bem, essa é uma história totalmente diferente. Em 2018, a Nissan relatou que os lucros haviam caído 44,6% em relação ao ano anterior, com o lucro líquido caindo 57,3%. No entanto, apesar disso, o salário de Carlos Ghosn havia aumentado para 16,9 milhões de dólares por ano, tornando um dos executivos mais bem pagos do Japão. Tudo isso foi um golpe enorme para a empresa e um forte aviso de que a mágica de Carlos Ghosn havia desaparecido há muito tempo. E enquanto isso, Carlos Ghosn estava fazendo movimentos para fundir a Nissan e a Renault, apesar da oposição dos membros do conselho japonês. Isso significava que a Nissan e a Renault se tornariam uma única empresa. Isso era uma jogada de legado, uma maneira de garantir que a aliança, que era a maior conquista de Ghosn, nunca fosse quebrada, mesmo depois de sua aposentadoria. Mas, no mesmo ano, curiosamente, foi o ano em que Carlos Ghosn foi preso. Em um dia frio de novembro em Tóquio, o jato de Carlos Ghosn pousou no aeroporto bem a tempo de uma reunião executiva da Nissan. Mas, esperando por ele na pista de pouso, não estavam o motorista e as limusines habituais. Em vez disso, estavam as autoridades japonesas e um mandado de prisão. Carlos Ghosn foi preso assim que desceu do avião, sob a acusação de má conduta financeira. As acusações eram especificamente por não relatar 80 milhões de dólares em renda ao longo de vários anos na última década, bem como acusações de ter prejuízos de investimentos pessoais e transferi-los para a Nissan. Os promotores afirmaram ter evidências diretas dos livros da Nissan e que Ghosn poderia enfrentar até 10 anos de prisão e uma multa de 10 milhões de ienes. Mas Ghosn insistia em sua inocência, afirmando que cada decisão financeira que ele tomou foi aprovada pelo conselho da Nissan. E onde estava o conselho da Nissan nisso tudo? Bem, você poderia pensar que eles rapidamente estariam se unindo a Carlos para apoiá-lo e tirá-lo da custódia policial. Afinal, ele era o presidente em exercício e o rosto da Nissan nos últimos 20 anos. Mas não foram vistos em lugar algum. No entanto, após 3 dias de sua prisão, o conselho teve uma reunião de emergência e votou pela demissão de Ghosn como presidente da empresa. 4 dias depois, o conselho da Mitsubishi, que agora fazia parte da aliança, votou por sua remoção de seu conselho também. E assim, em questão de uma semana, Ghosn já não era mais um dos principais executivos do Japão. Seu mundo inteiro virou de cabeça para baixo. Ele passou de um jato corporativo de luxo para uma cela de prisão japonesa, aguardando o que estava por vir. E ele esperou por 108 dias em confinamento solitário. Sim, o governo japonês colocou Ghosn, um CEO internacional acusado de um crime não violento, em confinamento solitário por mais de 3 meses. Ele tinha permissão para sair durante meia hora todos os dias e supostamente era interrogado por até 14 horas em sessões sem a presença de seus advogados. E deixe-me reiterar, ele foi acusado desse crime, não considerado culpado por ele. O julgamento de Ghosn sequer estava agendado até 2020 e 2021. Para nós, isso pode parecer um completo desrespeito pelos direitos de alguém, mas aparentemente no Japão, essa é uma prática padrão. Ghosn finalmente conseguiu pagar a fiança em março de 2019, apenas para ser preso novamente em abril por novas acusações de má conduta financeira. Parecia que o governo japonês não tinha a intenção de afrouxar seu controle sobre Carlos Ghosn, apesar da sua gravidade relativamente pequena de suas acusações. Desta vez, ele conseguiu pagar a fiança novamente no final de abril e negociou para sair de uma cela e ir para a prisão domiciliar. E foi lá que ele finalmente pôde se sentar com seus advogados e criar um caso para combater essas acusações. Agora, no que diz respeito aos crimes, vamos analisar os fatos. Por lei no Japão, qualquer pessoa que ganhe mais de 100 milhões de ienes, ou cerca de 1 milhão de dólares americanos, tem que divulgar publicamente seu salário. Em uma cultura onde a maioria das pessoas não ganha salários exorbitantes, essa lei faz sentido. Em 2010, o ano em que essa lei foi autorizada, Akio Toyoda, o presidente da Toyota, nem mesmo ganhou dinheiro suficiente para atingir o limite da divulgação pública. No mesmo ano, Carlos Ghosn estava ganhando cerca de 10 vezes esse limite, ou cerca de 10 milhões por ano. Isso causou grande descontentamento em muitos executivos da Nissan que nem mesmo eram pagos perto desse valor. Mas comparado aos CEOs do Ocidente, Ghosn estava ganhando um dinheiro médio.
Por exemplo, o CEO da Ford, Alan Mulally, recebeu 25 milhões de dólares naquele ano. Da perspectiva de Gosling, ele era o CEO de 2 empresas, mais tarde 3 com a Mitsubishi, separadas gigantes automotivas, e estava sendo pago menos do que os CEOs americanos de apenas uma empresa. E assim, ao longo dos anos, o salário de Gosling aumentou milhões e milhões de dólares. Mas tudo isso era totalmente legal, remuneração totalmente aprovada por Carlos Gosling. Bem, não era exatamente. Além do seu próprio salário, quase 10 milhões de dólares por ano estava secretamente alocado no pacote de aposentadoria de Gosling. Agora ele argumenta que nunca havia recebido esse dinheiro, pois ainda não havia se aposentado. Logo, nunca teve que divulgar isso. Mas claramente o conselho da Nissan, bem como o governo japonês, discordaram. Talvez mais comprometedor do que seu pacote de aposentadoria fosse os quase 8 milhões de euros pago a Gosling pela Nissan Mitsubishi BV Holding Company. Esta era uma empresa de controle com sede em Amsterdã que servia a poucos propósitos, além de pegar dinheiro e colocá-los no bolso de Carlos Gosling sem que a Nissan ou a Mitsubishi soubessem disso. A defesa de Gosling é que a Nissan sabia disso e que eles foram os que aprovaram. Mas, de qualquer forma, não parece ser a maneira mais transparente de ganhar dinheiro. Além disso, houve acusações de Gosling ter prejuízos em investimentos pessoais e usar fundos da Nissan para resolvê-los, comprando propriedades de luxo em todo o planeta com dinheiro da Nissan, além de dar festas luxuosas com a empresa pagando a conta. Mas Carlos disse que a Nissan foi consultada sobre cada um desses investimentos e aprovações adequadas foram feitas. A Nissan discordou veementemente. No entanto, nesse ponto, realmente não havia evidências fortes para apoiar um lado ou outro. Isso pode parecer intrigante, mas receber muito dinheiro e levar uma vida luxuosa parece ser um comportamento padrão de qualquer CEO. Então, por que todo esse teatro? Por que o governo japonês estava envolvido? Já que a Nissan tinha provas, eles poderiam facilmente ter tido uma reunião de conselho e demitido Carlos Gosling. Bem, Carlos afirma porque o conselho é corrupto. Você pode ter percebido até agora, a Nissan nunca realmente viu as coisas da mesma forma que seu parceiro francês Renault. Uma grande participação na Nissan significava que eles sempre tiveram uma participação controladora na montadora japonesa e com Gosling firmemente estabelecido. Em seu assento no topo, a Nissan nunca foi verdadeiramente uma empresa japonesa como a Honda ou a Toyota. Com o sucesso de Gosling ao longo dos anos, sempre conseguiu manter esse sentimento à distância. Mas quando o desempenho de Gosling começou a levar a Nissan cada vez mais para o vermelho, os membros do conselho ficaram cada vez mais irritados com ele. Gosling mesmo disse que a gota d'água foi seu esforço para unir Renault e Nissan, fundindo as duas empresas, um ato que ele próprio diz ser para tornar a Renault e a Nissan inquebráveis. A cultura homogênea e única do Japão e lar de fortes sentimentos nacionalistas e uma fusão completa de duas empresas significaria que a Nissan nunca mais seria capaz de ser independente de seus parceiros franceses. E de acordo com Gosling, para os executivos japoneses da Nissan, esta era uma linha que não poderia ser cruzada. E é aí que Gosling afirma que a conspiração contra ele começou. A conspiração era a seguinte: Hari Nada, um vice-presidente sênior da Nissan, começou a trabalhar com promotores japoneses em 2018 para construir um caso contra Carlos Gosling. Nada, juntamente com outros executivos da Nissan, basicamente planejaram os passos que precisavam tomar para prender Carlos Gosling e, subsequentemente, demiti-lo da sua posição na Nissan e na Mitsubishi. Supostamente, eles até tentaram invadir o e-mail de Carlos Gosling para obter mais informações sobre ele. E é claro, tudo isso se concretizou em novembro de 2018, quando Gosling foi preso na pista do aeroporto. A cereja do bolo de tudo isso, no entanto, é que Hari Nada realmente fez um acordo de delação com os promotores japoneses para garantir que ele não fosse acusado de nenhum crime. Então, por que ele precisaria fazer isso? Bem, porque ele fazia parte da equipe responsável por adulterar os livros da Nissan, o que ele estava mais do que feliz em fazer, até que uma investigação interna da Nissan basicamente os revelou até em 2018. E foi quando Hari procurou os promotores e fez um acordo de delação. Então Nada era um delator, claro, e o resto dos executivos certamente estavam agindo de boa fé, certo? Bem, talvez não, porque em 2019, as notícias divulgaram que o então CEO interino, Hiroto Saikawa, e o executivo que eram essenciais no caso contra Carlos Gosling haviam aumentado ilegalmente seus salários por anos também. Literalmente, o mesmo crime. Carlos Gosling foi acusado, e há acusações de que um punhado de outros executivos estavam fazendo a mesma coisa.
então talvez sua conspiração estivesse certa o tempo todo. Talvez realmente tenha sido um esforço nacionalista por parte dos executivos da Nissan para frustrar o plano de Gosling de fundir a Nissan e a Renault. Basicamente, um último esforço desesperado para manter a Nissan o mais japonesa possível. E se isso fosse verdade, talvez Gosling tivesse uma chance real de apresentar um caso em sua defesa nos tribunais japoneses e provar que ele era inocente, ou pelo menos não tão culpado quanto estava fazendo parecer. Mas nada disso importou, porque no final de 2019, Carlos Gosling quebrou suas condições de fiança e escapou do Japão. Em 29 de dezembro de 2019, Michael Taylor, um ex-Green Beret dos Estados Unidos, e seu filho Peter foram contratados por Carlos Gosling para ajudá-lo a escapar do Japão. O plano era surpreendentemente simples: alugar um jato do Japão para a Turquia, colocar Carlos Gosling em uma caixa de equipamento musical e então colocá-lo no jato como carga. A caixa, é claro, feita sob medida para ser grande o suficiente para caber Gosling, mas também grande o suficiente para não caber nas máquinas de raio-x do aeroporto. A Gosling foi dado um telefone descartável usado para se comunicar com os alfaiates para garantir que ele estava bem, e isso foi tudo. O avião decolou do aeroporto de Kansai e seguiu para a Turquia. E depois de pousar na Turquia, Carlos Gosling saiu da caixa e usou seu passaporte libanês para comprar uma passagem só de ida para Beirute. E é lá que Gosling está até hoje, vivendo em paz com sua família, sem medo da extradição, graças à ausência de tratado de extradição entre o Líbano. E no Japão, as autoridades japonesas nem mesmo descobriram até 2 dias depois que ele escapou, porque eles só verificam as imagens das câmeras de segurança uma vez por semana. Então é isso, Gosling está livre. E apenas uma semana ou mais após a sua audácia fuga, um Gosling muito carismático decidiu realizar uma coletiva de imprensa em Beirute. Ele convidou a imprensa mundial para ouvir o seu lado da história e fazer-lhe qualquer pergunta que quiserem. E naquela coletiva de imprensa, ele parecia triunfante, alternando habilmente entre inglês, árabe e francês, dependendo de quem estava fazendo a pergunta. E ele não teve vergonha de jogar os seus ex-colegas debaixo do ônibus. Ele disse ao mundo que acreditava firmemente que Harinada, Hiroto Saikawa e o resto dos executivos conspiraram com o governo japonês para livrar o Japão dele e da influência da Renault. Ele chamou promotores específicos e funcionários do governo. Gosling realmente não estava segurando nada, mas é claro que ele diria essas coisas, pois era o único sendo acusado dos crimes até então. Realmente não havia ninguém reclamando, então era difícil de aceitar a palavra de Gosling como verdadeira. Isso é, até Aravinder Pasi, o principal advogado da Nissan, denunciar o que realmente estava acontecendo a portas fechadas. Pasi havia liderado uma investigação interna sobre o escândalo de Gosling desde 2018. Ele trabalhou muito de perto com o conselho executivo da Nissan, e especificamente Harinada, e foi então que ele começou a descobrir alguns sérios conflitos de interesse. Até 2019, Pasi descobriu que Harinada havia feito um acordo de delação com os promotores japoneses, e ele descobriu que vários executivos, como Saikawa, o CEO em exercício, estavam recebendo quantias enormes de ganhos ilegais por meio de valorização de ações falsificadas. Isso era enorme. Não apenas mostrava que o próprio conselho executivo da Nissan estava cometendo os mesmos crimes dos quais Gosling estava sendo acusado, mas também era uma prova positiva de que havia um conflito de interesses significativo e o conselho tinha incentivo para sacrificar Gosling para salvar a própria pele. E não apenas isso, mas os promotores japoneses certamente não eram tão ineptos ao ponto de terem perdido esse detalhe gigante em suas investigações também. No entanto, em nenhum momento o governo japonês achou que isso fosse um problema quando precisava que membros do conselho contribuíssem com informações ou fossem testemunhas. Aravinder Pasi, o advogado da Nissan, viu o problema em tudo isso. E assim, na tentativa de ajudar a investigação, enviou um memorando ao conselho da Nissan detalhando suas preocupações e não obteve resposta. Isto é, até 3 dias depois, quando ele foi notificado que estava sendo retirado da equipe de investigação de Gosling e rebaixado do Conselho Geral para uma posição em uma pequena equipe de 3. E apesar de ter vivido no Japão nos últimos 8 anos e criado seus filhos lá, ele foi enviado de volta ao Reino Unido. Aravinder Pasi, compreensivamente, foi pego de surpresa com tudo isso. Ele estava apenas tentando ajudar a Nissan a entender essa investigação, mas assim que mencionou que algo poderia estar errado, foi excluído.
Não apenas isso, mas depois Passe foi seguido por veículos não identificados por meses, homens estranhos tirando fotos dele e de sua família, e pouco depois disso, a polícia de Yokohama invadiu sua casa e confiscou seu laptop e seu telefone celular, dizendo que eram evidências. Passe, mais tarde, disse que isso foi a Nissan e a polícia japonesa o assediando, intimidando até que ele deixasse tanto a empresa quanto o Japão, porque agora ele tinha um potencial de virar todo o caso deles de cabeça para baixo. Ravinder Passe trabalhou na Nissan por 16 anos e era um amigo próximo e colega de Harinada, um dos membros executivos. Mas assim que ele deu um passo fora da linha, a Nissan e os promotores de Tóquio essencialmente se tornaram uma máfia, o reprimindo até fazê-lo desaparecer. Além disso, eles puderam fazer a lei funcionar para eles mesmos. Carlos Ghosn até hoje diz que não há chance dele ter um julgamento justo no Japão, e mesmo que a equipe que o ajudou, juntamente com seu colega próximo e colega de Greg Kelly, estejam enfrentando anos de prisão, Ghosn ainda sente que fez a coisa certa. E considerando a corrupção aparentemente flagrante que existe na sede da Nissan e a conduta extremamente questionável das autoridades japonesas, não sei se podemos culpá-lo. Carlos Ghosn certamente é um empresário ultra rico e implacável, que definitivamente colocou o todo-poderoso dólar acima da moral em muitas ocasiões. Mas será se ele realmente é o vilão dessa história? Se ele for, então há uma coisa certa: existem ilhas muito poderosas por aí fingindo ser heróis. Muito obrigado a todos que assistiram. Se você gostou do vídeo, por favor deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. E deixe nos comentários a sua opinião. Carlos Ghosn cometeu crime ou foi perseguido? Compartilhe com aquela pessoa que vai gostar dessa história cheia de reviravoltas. Até a próxima!